Nós abrimos esse propósito, meu Pai, esse jejum, de apenas algumas horas, Senhor. Mas que o que fique marcado nas nossas vidas não seja o tempo que nós ficamos talvez sem comer. Porque nós sabemos que no dia a dia, muitas vezes nós ficamos até mais do que isso. Mas que nós venhamos a marcar estes momentos, meu Pai, pela santificação, pelo amadurecimento, pelo crescimento, Senhor, interno. Porque quando cresce dentro, vai crescer aqui fora. Quando nós amadurecemos na fé, nós amadurecemos nas emoções, nós amadurecemos nas reações, nós nos tornamos cada vez mais pessoas diferenciadas, meu Pai. Porque se a nossa fé se torna diferenciada, se o nosso relacionamento se torna diferenciado, os nossos resultados também serão diferenciados. Eu peço, conduza-nos neste dia, abençoa, meu Pai, que cada pessoa que está aqui, ou que está nas igrejas, ou que está pela transmissão, que possa terminar este dia, Senhor, muito melhor, muito mais corajoso, abençoado, fiel, ousado, do que quando começou. Porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós, meu Pai. Então é a oportunidade de nós nos alegrarmos e festejarmos no Senhor, de tomarmos as decisões, para que a nossa vida flua, Senhor, para uma vida poderosa, para que nós venhamos a viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. Eu te peço, abençoa o teu povo, fortaleça, derrama da sua unção, da sua graça, que tenhamos aqui homens e mulheres atentos, vigilantes, homens e mulheres que entenderam o que devem fazer e vão fazer, Senhor. Nós não viemos mais a buscar uma fé customizada, algo que agrada a nossa vontade, mas que agrada a sua. Então eu te peço, nos dê visão, nos dê sabedoria, nos ajude em tudo que nós temos que fazer, Senhor. Conduza-nos neste dia, abençoe este trabalho, este culto, as orações que virão, o encerramento, meu Pai, às 19h30 com a bispa. Que esse seja um dia de glória para cada um de nós. Eu declaro isso em nome de Jesus. Que esse povo, meu Pai, que tem mantido a sua fidelidade, termine esses 52 dias com as respostas, surpreso de tamanhas as vitórias, as respostas que ela está vivendo, meu Pai. E que ela finalize este ano testemunhando que já é o melhor ano da sua história até então. Eu declaro isso na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. E assim será todos os anos da nossa vida, meu Pai. Um ano melhor do que o anterior. Nunca faremos como tantos fazem aí fora, Senhor, nostálgicos dos bons tempos. Não, Senhor, o tempo que nós temos é o melhor, porque é o tempo que nós estamos plantando as boas sementes. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa grande oportunidade, Senhor, que nós temos de mudança, porque todo dia é dia de escolhas, todo dia é de mudar. Então eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal da transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você se sente um pouco, por favor. Eu quero ler um pouco, alguns versículos para você. Vamos começar aqui em 2 Samuel 6, a partir do versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá, em Judá, para guerrear. É isso, pessoal? Eles reuniu 30.000 soldados, mas não foi para uma guerra, foi para uma festa. Foram para buscar a arca de Deus. Olha só, fala comigo, por gentileza. A arca sobre a qual é invocado o nome. Olha só que poderoso. Não fala um nome, o nome. O nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus.
Aiô andava na frente dela. Vamos juntos, por favor. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ok? Ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus. Por quê? Vamos juntos. Por quê? Os bois haviam tropeçado. Ok? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado, fala comigo, ao lado da arca de Deus. Fala comigo, ao lado da presença de Deus. Guarde os detalhes, por favor. Fala comigo, Davi ficou contrariado. Ok. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Fala comigo, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu. Olha só. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Fala comigo, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Vamos dar uma pausa aqui. Qual foi o propósito, pessoal, que Davi juntou esse monte de gente, 30 mil soldados, sacerdotes, levitas, músicos, eles foram fazer o quê? E o que representa a arca? Exatamente. Eles foram buscar a presença de Deus. Davi queria levar a presença de Deus que estava na casa de Abinadab para o povo. Ele queria levar a presença de Deus para toda a nação. Porque durante o reinado de Saul, olha aqui o que ele fala, ó, em 1 Crônicas 13:3. Vamos trazer de volta a arca do Senhor, a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Então vamos trazer de volta a presença de Deus, porque não nos preocupamos com ela durante muito tempo, não nos preocupamos com a presença de Deus por muito tempo. Então nós vemos aqui, durante o reinado de Saul, ninguém se preocupou com Deus, porque o líder não se preocupava com Deus. E o ponto que eu quero que a gente traga para a nossa vida, para essa oportunidade, para esse momento do nosso propósito, eu quero que cada um analise o ponto, o nível espiritual em que nós estamos. Porque em algum momento nós tivemos um ápice espiritualmente falando. Cada um de nós, seja esse mês, esse ano, ano passado, há 5 anos, cada um talvez tenha tido um momento que você analisa, fala assim, puxa, nesse momento da minha vida, naquele tempo que eu estava passando por essa situação, eu busquei a Deus de uma forma diferente. Eu estava mais comprometido com a presença de Deus. Então, seja agora ou há algum tempo, cada um tem um momento alto, um auge espiritualmente falando. Aquele momento onde nós temos uma graça maior, nós temos um portal, são momentos em que nós temos que aproveitar aquela força, aquela autoridade, para tomar, para estabelecer as mudanças que nós precisamos. O momento mais alto de Saul talvez foi naquele comecinho apenas, onde nós vemos aquela passagem linda, onde
Samuel diz que ele será tomado pelo Espírito do Senhor, que ele ia profetizar e que ele se tornaria um novo homem. Lembram dessa palavra, dessa passagem? Mas só para você ver como que é colocado. E você se tornará um novo homem. Então esse foi o auge espiritual de Saul. Então certamente em algum momento, ele foi tocado a tomar uma atitude para buscar a presença de Deus, que estava nas mãos dos filisteus. Então tem momentos na nossa vida em que o Espírito Santo, ele está nos impulsionando, ele está nos incomodando. Muda, faça. Olha só que lindo, 1 Samuel 10,6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Ele profetizou realmente. Ele teve um momento auge, espiritualmente, de zelo, de preocupação, mas deixou arrefecer, deixou esfriar. Então tem aqueles momentos que o Espírito Santo está falando para nós. Muda, faça, aproxima. Mas muitos que fazem, como Saul fez, nitidamente. Não vou mexer com isso agora. Muitos fazem como o faraó. Quando que você quer que eu resolva esse problema? Você está com esse monte de rã, esse monte de problemas na sua vida, tua é a honra de me dizer quando que você quer que eu ore e interceda sobre essa situação. E o faraó falou o quê, pessoal? Amanhã. Pode ser amanhã. Eu durmo mais uma vez com rã na minha cama, no meu banheiro, no vaso, no meu prato, na minha cozinha, na minha geladeira. Eu durmo mais uma vez, mais uma noite com esses problemas. E Moisés falou, a honra é sua de me dizer quando você quer sair desse problema. E às vezes a gente está fazendo isso. Vou deixar para amanhã essa mudança. Deus me deu graça, Deus me deu força, Deus me deu aquela vontade, eu quero agradar o Senhor. Mas esse ponto eu deixo para amanhã. E para amanhã, para depois de amanhã, já se foram quantos meses, quantos anos. E a palavra nos mostra exatamente isso. Tudo que eu deixo para amanhã não fica mais fácil, mas vai ficando cada dia mais difícil. O exemplo que a gente pode lembrar é quando Golias estava já há 40 dias, mas teve o dia número 1. Teve aquele dia que ele chegou, ele amaldiçoou, que ele não estava tão seguro assim. Mas ele ganhou 1 dia, 2, uma semana, 20 dias, 30 dias, já estava em 40 dias. Então, cada dia que ele chegava, ele xingava, ele amaldiçoava, ele fazia piada, ele fazia o que ele queria, porque todo mundo deixou ele fazer o que ele queria. Então fica fácil. Todo mundo é covarde, ninguém vai me enfrentar, todo mundo já está tremendo de medo, então o diabo vai ganhando confiança. E o amanhã, fala comigo, o amanhã é muito perigoso. O amanhã é perigoso. Jesus já nos ensina isso. O amanhã não nos pertence. Eu não sei se eu vou ter o amanhã. Eu tenho hoje. Eu tenho hoje para me preparar. Eu tenho hoje para me santificar. Eu tenho hoje para quebrar as barreiras. Eu tenho hoje para tomar as decisões. Tem um monte de gente que vive arrependido porque não quebrou aquela barreira com o irmão morreu. Não teve a atitude que deveria ter naquele momento, o marido, a esposa saiu de casa. Porque foi deixando para amanhã. Foi deixando para depois. Então Davi quis a presença de Deus, a gente viu isso. A gente leu aqui como ele preparou tudo. Mas não basta eu querer, eu falar, eu quero Deus. Mas eu preciso fazer ao modo de Deus. Fala comigo, não basta eu querer Deus. Eu preciso fazer do jeito de Deus. Tem um jeito certo. Então Deus quer que eu faça da maneira não que agrada a mim. Deus espera que eu faça da maneira que agrada a Ele. Eu posso fazer alguma coisa para você que eu acho que você vai gostar, mas eu nem te perguntei se você gosta disso. Não é verdade? Casal acontece muito isso. Homem é muito bom para dar presente.
Por isso que quando eu saio, eu levo as minhas meninas. Porque a gente, para escolher presente, não costuma acertar. Aí leva as meninas, que elas vão na linha certa. Que elas prestam atenção, mulher é observadora, né? Então, eu vou lá, eu vou pegar o que eu achei que a Mariana ia gostar. Eu falei assim, não serve em mim, não gosto disso, não gosto dessa cor. Mas eu achei que ia ficar bom. Mas eu não perguntei. Então, Deus, não basta eu falar, eu quero Deus. Não, eu tenho que fazer do jeito de Deus, porque eu não estou aqui para me agradar. Eu estou aqui para agradar a Deus. Então, tem um jeito certo para cada coisa. Eu preciso entender o que Deus quer e como Deus quer. Fala, eu preciso entender o que Deus quer e como Deus quer. Davi teve as melhores intenções, mas ele fez do jeito dele. Ele convocou as pessoas, ele fez o melhor dele, mas ele fez do jeito que ele achou que ia dar certo. Deus está vendo aqui a nossa festa, Deus está vendo aqui a nossa vontade de agradar, mas não é assim, não é assim. Então eu posso fazer as coisas com a melhor das intenções e ainda errar e me frustrar, que foi o que a gente leu aqui. Davi deu o melhor dele, o rapaz morreu, ele ficou contrariado e desistiu, falou assim, como que eu vou fazer isso? Igual como a pessoa vai lá, compra um negócio, compra um presente, faz isso, mas não gosto, faz uma comida, você, mas não gosto disso, nunca comi isso, você nunca me viu usando isso, você nunca me viu vestindo isso, você nunca me viu comendo isso, aí você vai lá e faz um negócio. Por quê? Porque não prestou atenção, não foi atrás, não perguntou. Então a gente precisa analisar por que talvez algumas áreas da nossa vida estão travadas. Fala comigo, porque ainda eu faço do meu jeito. Eu quero acertar, mas eu faço do meu jeito. Aí a gente vê, né? Um abismo chamando outro abismo. Você vê, fez do jeito errado, do jeito que não é de Deus. Aí eu não tinha bênção, não tinha graça. O boi tropeça, o Uzá tenta botar a mão, morre. Aí a arca fica lá onde não era para ficar. Aí Davi desiste. Olha como é que o negócio que começou tão bem, mas quando não tem a bênção, não flui. O boi cai, o Uzá morre, a arca fica lá no meio do caminho, Davi desiste, todo mundo volta, imagina, 30 mil pessoas, só de soldado era 30 mil, fora as outras tantas milhares de pessoas que estavam lá. Aí todo mundo volta para casa chateado, triste, frustrado. Nossa, mas que climão, né? Que climão pesado. A gente foi buscar a presença de Deus, a gente volta com morte, com derrota, com vergonha. Pois é. Nossa, era para esse casamento ser abençoado, era para esse negócio estar fluindo, porque eu pedi a Deus para casar, eu pedi a Deus para ter esse trabalho, essa empresa. Por que agora eu estou passando por isso? Porque não é do meu jeito. É do jeito certo, o jeito certo é o de Deus. Aqui no 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Mas a arca de Deus estava ali, esses dias, há 3 meses. 3 meses antes, a arca de Deus estava ali também, mas teve morte. Por que aqui teve vida, teve bênção? O que aconteceu, será? A arca é a mesma, mas a postura não foi a mesma. Então, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, não por causa do amuleto, mas por conta da presença de Deus naquele lugar. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som
de gritos de alegria e de trombetas. Então aqui já muda. A gente acabou de ver agora, um problema, ele começa pequeno e ele vai crescendo, começa errado, vai desencadeando uma série de situações, de tragédias. E a gente vê uma outra situação, que é de Obed-Edom, um homem simples, não tinha nada de especial aqui, era um senhor aqui, uma pessoa simples, mas que ele valorizou a presença de Deus. E por ele ter valorizado a presença de Deus, reverenciado a presença de Deus, ele foi abençoado por isso. Então o problema não foi a arca, que a gente viu. A arca perto de Uzá trouxe morte. A arca perto de Obed-Edom trouxe bênção. Então, a gente precisa analisar isso. Nós estamos num momento muito importante da nossa vida, do nosso ano, do nosso propósito. Estamos na metade desse trabalho. E a gente, talvez você perceba em você, talvez uma vontade de diminuir no ritmo. Um desânimo querendo bater. Porque a pessoa, muitas vezes, quando começa a viver uma bênção, ela começa a desanimar. Tem gente que, infelizmente, ela não pode sair do deserto, porque se ela sair do deserto, ela morre na fé. Tem gente que, infelizmente, não permite essa expansão, esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual. Porque quando ela sai do tempo da dificuldade, é igual o povo de Israel. Começava a ter uma paz, voltava a fazer o que o Senhor reprova. Começou a achar que está demorando um pouquinho, começa a desanimar. Então Davi era um homem experiente, mas naquela situação, ele não foi na fé, ele foi na emoção, ele foi na empolgação. Porque apesar dele ter feito de tudo, ele fez do jeito dele, e a gente vê aqui uma grande frustração. Então o problema da maioria das pessoas, fala comigo, o problema não é a arca, é a inconsistência. É inconsistência. Então, como está demorando, eu não estou vendo um resultado que eu queria, aí a pessoa já começa a desanimar, já começa a mudar, já começa a diminuir. Obed-Edom é aquele tipo de gente que recebe muito menos do que muitos, e ele está vencendo, porque ele acredita. O Davi, ele tinha um modelo. Ele viu lá como é que os filisteus fizeram. Os filisteus fizeram o melhor para o padrão dos filisteus. Ele tinha um padrão dos ímpios, ele tinha um padrão do Saul, ou seja, os ímpios fizeram o melhor deles, mas do jeito do ímpio, sem conhecimento. O Saul tinha conhecimento, mas não teve interesse. Então ele tinha os padrões, ele sabia como que o povo estava, tanto que a gente lê aqui, durante o tempo do reinado de Saul, ninguém se importou com a presença de Deus. Então a arca ficou na casa do Abinadab cerca de 20 anos, e a gente não vê testemunho disso. Eles se acostumaram, lembra que ele morreu pelo seu ato de irreverência? Eles se acostumaram. Obed-Edom não se acostumou. Durante muito tempo, Israel se tornou um povo sem glória, um povo sem a presença de Deus, porque não buscava, não tinha interesse. Então, um povo, Israel, só voltou a ter glória sob o reinado de Davi. Porque para ter glória, a presença de Deus precisa voltar. Para ter glória na minha vida, a presença de Deus precisa permanecer. Ele não pode vir um dia ou dois, que é o que nós estamos falando da inconsistência. O problema não é a arca, o problema é a inconsistência. Obed-Edom, ele deu a reverência, ele teve a reverência, ele deu o valor que aquilo precisava, exigia. Então nós precisamos trazer para a nossa vida, será que a minha vontade está alinhada à vontade de Deus? Porque nós estamos mexendo com coisas muito sérias. Nós estamos mexendo com o mundo espiritual.
E quando a gente começa uma mudança, uma faxina espiritual, a gente mexe com muitas coisas. A gente tem vindo aí dessas duas, 3 semanas de limpeza, de quebra de maldições, de quebra de maldições de linhagens hereditárias, de uma série de sujeiras, que talvez você não foi a porta que abriu. Às vezes, um pai, um avô, alguém que abriu essa porta, mas caiu no seu colo agora, para que você feche essa porta. Porque se a gente não fecha, teve gente que a gente viu passando mal, teve gente que sentiu situações físicas, porque a gente começa a mexer com cargas, com demônios de gerações, de uma vida de coisas erradas, de caráter, de moralidade, de mentira, de crimes, uma série de portas que foram abertas. E quando nós começamos a mexer no mundo espiritual, o mundo espiritual reage. Lembram quando o Neemias, ele foi para fazer aquela obra, aquela reconstrução, o tanto de levantes, de ataques, quando eles viram que alguém estava interessado no bem do povo, começou a inventar mentiras, começou a fazer ameaças. Por quê? Porque começou a movimentar as coisas, começou a mexer naqueles demônios, naquelas mentalidades. Então, o diabo ele não quer sair de uma região. Davi, quando foi buscar a presença de Deus, a gente viu que deu muita coisa errada. Mas ao invés dele se levantar, agora a gente traz para a nossa vida, ao invés dele se levantar, ele ficou contrariado e desistiu. Ao invés de muitos se levantarem, muitos ficam com medo, ficam chateados, ficam ocupados com os problemas, com o levante do diabo e desistem. E o diabo quer exatamente isso, uma vida icabode, uma vida sem glória. Porque quando nós nos levantamos, o diabo também vai atacar. Mas o problema dele atacar é que eu preciso estar fortalecido. Porque Deus não tem concorrente, o diabo não é páreo para Deus. Então, se algumas coisas não estão caminhando, não é porque o diabo está muito mais forte, é porque eu saí da presença de Deus. Eu me afastei daquilo que me fortalece, como a gente leu aqui nos primeiros versículos. A arca, onde era invocado o nome, o poder, o Deus dos exércitos. Então muitos acabam desanimando porque acham que está demorando. Mas quanto tempo faz que eu estou vivendo a mesma situação e eu não estava achando ruim que estava demorando? Eu estava sempre falando como o faraó, amanhã eu vejo isso, amanhã eu resolvo isso. Aí o negócio vai piorando, vai arrochando. Aí eu começo a desanimar porque não está indo do jeito que eu espero. Desde quando Deus faz alguma coisa do jeito que a gente espera? A gente já precisava ter entendido isso. A gente olha na Bíblia, cada pessoa, Deus trabalhou de uma forma diferente. Com cada discípulo, com cada profeta, com cada pessoa usada por Ele, foi uma história totalmente única. Então, às vezes a gente quer, eu queria que a minha vida fluísse do jeito que foi o fulano. Não vai ser, você vai ser você, eu vou ser eu, e a vida vai caminhar do jeito que Deus espera. O nosso passo é o de confiar, é de buscar todos os dias, Senhor, eu quero me alinhar à sua vontade. Porque quando não faz do meu jeito, quando não acontece do meu jeito, eu já começo a achar que não tem jeito. Está entendendo, pessoal? A gente pensa, a gente tenta bolar uma estratégia para Deus. Não, tem que ser assim, tem que fechar um negócio assim, tem que fluir dessa maneira, ele tem que acontecer dessa maneira. E Deus não faz assim. Aí quando não faz do jeito que eu esperava, como Davi esperou, ele tinha um plano na mente dele que fluiria do jeito que ele planejou. E Deus frustrou. Deus frustrou. Então, sem perceber, a gente talvez se pegue ainda como imaturos espirituais. Davi chamou todo mundo, chamou soldado, cantor, sacerdote, o povo. Só esqueceu de chamar quem, pessoal? Pode falar. Só esqueceu de chamar Deus. Porque ele não consultou a Deus. Como o senhor quer? Como o senhor espera? Ele preparou tudo o que ele gostava. Ele gostava de música, ele gostava de gente,
ele gostava do povo, ele amava Deus. Ora, ele só esqueceu de perguntar: Deus, como o senhor gosta? Está entendendo, pessoal? Ele fez tudo que ele gostava. Eu gosto de gente, de povo, de Deus. Só esqueci. Deus, o senhor gosta disso? O senhor aprova isso? Então, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito também. E entregar aquilo, não que Deus quer, mas aquilo que eu estou disposto a entregar. E Deus tem algo específico. Deus tem um modo certo. Deus tem um jeito certo. Davi não chamou Deus. Davi não consultou a Deus. Aí traz para a sua vida. Você tem consultado a Deus para tomar as suas decisões? Ou talvez, será que não tem retrocedido em algumas decisões? Às vezes tem aquele, né, que começou a leitura da palavra e já parou, de novo. Teve aquele que começou fazendo aquelas declarações, parou. Teve aquele que começou fazendo suas orações, tomando a Santa Ceia, buscando santidade, e parou. Agora está desanimado, está contrariado, não está vendo uma fluidez. E a gente já falou isso várias vezes, os 52 dias talvez seja um dos propósitos mais intensos que a gente tem. É um propósito de teste, fala comigo, de teste, de resiliência. Porque os 52 dias, eles vão definir o nosso ano. Se às vezes a gente não fez como deveria fazer no planejamento desse ano, esses 52 dias definem o nosso ano, o final do nosso ano. Então quem fica contrariado e desiste, nunca vai alcançar nada. A arca já estava há décadas longe do povo de Deus. Ia ficar mais quanto tempo? Porque o Davi desistiu também. Ou seja, na prática, ficou do mesmo jeito. Só mudou de lugar, só mudou a arca de endereço. Mas o povo continuava sem glória. O povo continuava do mesmo jeito. Então, às vezes a pessoa saiu do mundo, saiu do pecado, saiu da mão dos ímpios, mas não foi ainda para a mão de Deus, porque está ainda fazendo o que está disposto, está fazendo ainda aquilo que agrada a si mesmo, não entendeu ainda como deve funcionar, como Deus espera. Não, eu vou entregar do jeito que eu quero. Aí não funciona, fico contrariado, paro, falta maturidade. Falta maturidade espiritual e emocional em muitas pessoas. E Deus não espera mais crianças. Deus quer homens, mulheres de Deus. Porque se ele tivesse consultado a Bíblia, ele saberia o que fazer. Ele falou, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Consulta a Bíblia, Davi. Se ele tivesse consultado a Bíblia, ele saberia o que fazer. Tem gente que fala desse jeito: eu não sei mais o que fazer. O que a Bíblia diz? Quando a gente tem uma dúvida, e às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não sei mais o que fazer. Você viu na Bíblia o que se pode fazer? Ainda estão aceitando uma vida sem glória, uma vida e cabote, um casamento e cabote, uma saúde e cabote. Está aceitando essa vida pequena, como Abinadab. Se acostumou com as coisas espirituais, mas não tinha um testemunho para contar, não tinha uma bênção para contar. Então nós precisamos trazer para a nossa vida: eu não dou o que eu quero, eu faço, eu entrego o que Deus quer. A gente não pode mexer no mundo espiritual sem estar alinhado. Fala comigo, alinhado. Eu preciso de estar alinhado. Então nós precisamos de um alinhamento bíblico. Senão, a gente vai lá e pega problema com as nossas próprias mãos. E a gente será julgado pelo nosso nível de consciência. Tem aquele que chega na igreja, que está querendo acertar, que não conhece muito bem as coisas, não conhece muito bem a própria Bíblia, mas ela está lá, ela quer acertar.
Às vezes ela pede uma resposta, ela precisa de uma resposta, e o Senhor entrega, o Senhor dá, tal, e aquele que já está mais tempo, que conhece mais a palavra, já não vive mais aquelas experiências. Porque o Senhor nos trata de acordo com a nossa consciência. Você vai falar com uma criança, você fala de um jeito, você exige algumas coisas dela, mas você fala lá com um cara de 30, 40 anos, você já não vai falar na mesma suavidade, na mesma tolerância que você falou com uma criança. Então, cada um de nós já está num nível elevado de aprendizado, de discernimento. Então, nós temos uma consciência, nós seremos julgados por isso. Os filisteus, eles pegaram um problema na vida deles, eles não deram valor. Isso daqui é bobagem, é só um amuleto deles. Eles pegaram um mega problema. Eles fizeram as coisas sem noção nenhuma. Davi já fez tudo consciente, ele tinha noção de tudo ali, mas ele foi na emoção. E a palavra diz que a repetição da palavra é uma segurança para todos nós. Quantas vezes palavras vieram de forma repetida, e ao invés da gente pegar como uma bênção de análise e colocar força naquilo que é necessário, a gente fala, essa palavra eu já ouvi, essa palavra eu já conheço. A bispa falou, inclusive, no programa, eu vou aqui marcar vou fazer o check aqui, vou marcar aqui que eu já assisti o culto, já participei do culto, já assisti o programa, e eu não posso me acostumar. Eu não posso aceitar mais um dia, mais um propósito, mais um clamor que eu venho, que eu saio do mesmo jeito, que eu às vezes cochilo no culto, que eu estou distraído, que eu não levo a sério, que eu vivo do mesmo jeito, espero que Deus restaure, espero que Deus mude, mas eu ajo do mesmo jeito espiritualmente, eu ajo do mesmo jeito no casamento, eu ajo do mesmo jeito na família, eu ajo do mesmo jeito nos desafios que vêm diante de mim, eu não pego, eu não entro, não encaro, não faço algo diferente, então também não vai mudar nada. Muitos correm um sério risco de morrerem, como a gente repetiu aqui no comecinho, correm um sério risco de morrerem ao lado da arca, porque se acostumaram com a presença de Deus, com as coisas espirituais. Então a gente já está no nosso 4º jejum, mais ou menos na metade do propósito. E como que nós estamos buscando a nossa glória? Será que a gente está buscando dar testemunhos, se livrar de problemas, buscando por soluções, ou estamos buscando pela glória de Deus? Estamos buscando fazer do jeito que Deus espera? Será que a gente não está achando que a gente vai pedir coisas a Deus sem entregar a Deus? A gente pode lembrar de Gideão. Gideão, ele pediu para o anjo esperar um pouco, que ele ia fazer uma oferta. O anjo falou, tá bom, eu espero. O anjo ali representa o Senhor, a presença de Deus. Ele foi lá, fez a oferta do cabrito dele, falou assim, ok, Gideão, agora eu vou te pedir o que eu quero. Você pode entregar o que você quer, mas agora é a minha vez de pedir, de exigir o que eu quero. Então Deus aceitou o sacrifício de Gideão, mas depois exigiu dele, exigiu o que ele queria. Segundo o boi, tira o altar que o seu pai levantou. Então a gente pode fazer uma parte, mas Deus não vai deixar de exigir, não vai abrir mão da parte dele. Porque quando eu faço do meu jeito, eu tenho resultados assim como Davi. Posso ter as melhores das intenções, mas Davi desistiu e ficou humilhado, foi envergonhado. Enquanto Obed-Edom foi exaltado, foi honrado. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre a vida dele. E é interessante que a gente não vê Obed-Edom fazendo nenhuma festa, nenhum movimento, nada, não chamou ninguém, não tocou música. Ele simplesmente reverenciou a presença de Deus. Então a gente precisa realmente analisar isso. Como que nós temos levado as coisas de Deus?
com a seriedade que exige, porque muitos têm buscado isso, vão levando uma vida como muitos aí fora vivem aquele evangelho de modinhas, né? Ele vai atrás de uma coisa, depois vai atrás de outra, não estabelece, é inconsistente, não vai para a Bíblia, vai para aquilo que as emoções dele estão falando. Quando Davi consultou a Deus, ele soube o jeito certo de fazer. E ele também chamou os músicos, chamou os sacerdotes, chamou o povo, ele festejou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, só que agora, do jeito que Deus gosta. Agora os sacerdotes que levavam a arca, os sacrifícios que eram dados. Então, a gente não vê lá um travamento de Davi, por exemplo. Não, ele foi dançando e foi cantando a palavra diz exatamente isso, ele foi fazendo com todas as suas forças. Ele se entregou, como ele fez no começo. Só que agora ele fez do jeito que Deus gosta. E é isso que nós temos que entender. Eu não tenho que me travar, eu não tenho que tirar nada, eu tenho que só entender como que Deus espera isso. Então eu tenho que louvar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me soltar, eu tenho que me libertar dia após dia de qualquer bloqueio de falar, de clamar a Deus com toda a minha força, de adorar ao Senhor, de me entregar na presença dEle, mas sem emocionalismo, com o Espírito Santo, do jeito que Ele espera, entregando o meu melhor, entregando aquilo que Deus está me exigindo, não deixando para amanhã, porque ele cantou, ele louvou, ele se entregou, ele desgastou a carne dele, de tanta alegria, mas agora ele teve êxito, agora ele teve sucesso, ele não deixou mais o desânimo bater. Às vezes alguns podem estar deixando o desânimo bater, porque ele falou, puxa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e não está acontecendo, ele está querendo parar, que é um momento perigoso, morrer ao lado da arca, inconsistência, começa e para, vai e retrocede, Deus não aceita isso, Deus não espera isso de nós, a palavra é muito clara, a repetição da palavra, não espere tal pessoa que vai receber alguma coisa, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, enquanto nós mantivermos um paradigma, que ainda nos prende, a esperar que Deus faça do meu jeito, não, Deus não vai fazer do meu jeito, nem do seu jeito, Ele vai fazer do jeito dEle. A nossa função é buscar como Deus quer, o que Ele quer, e entregar. Então não aceita, não deixa o desânimo bater, não deixa a instabilidade. Às vezes você foi atacado esses dias, a gente mexeu no mundo espiritual, e às vezes veio um ataque, veio uma insatisfação, veio um sentimento negativo, um negócio, vou parar, não sei, hoje eu não vou não aceita isso, não aceita isso. A gente tem visto as pessoas lutando, a gente também tem visto aqueles que infelizmente não quebraram esse maldito padrão, de começa a tirar o pezinho, já estava vindo, agora não estou vindo todo dia, estava vindo nos jejuns, agora eu vejo na transmissão, agora acabei tendo um cliente para atender, agora não vou, à noite eu assisto, à noite eu venho, daqui a pouco só assisto pela transmissão, o encerramento, sabe, a pessoa vai se enganando, mas eu assisti, não, eu estava lá, eu marquei aqui, dia tal. Não se engane, não deixa o desânimo bater, não deixa o diabo enganar. Aqui Davi, por um momento, ele deixou o diabo enganar ele, assim, Deus não vai, não é para você, Davi, não é para você, é para deixar do jeito que está. Tanto que ele ficou lá, puxa, eu dei o meu melhor, ele ficou contrariado, quebrando a cabeça, o que eu fiz? Eu só esqueci de consultar a Deus. Por que não está dando certo? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele não chegava.
Até que ele viu o outro paradigma. Obed-Edom está sendo abençoado em tudo. Em 3 meses a vida dele, de Obed-Edom, estava extraordinária. Aí ele foi atrás, Senhor, o que é? Aí, agora sim, era isso. Era tudo isso. Sacerdote, não é boi que carrega, não é no carroção, não é o paradigma do mundo, não é do jeito que o mundo busca, do jeito que o mundo faz. É do jeito que Deus espera. Tem um jeito, tem um momento, uma oportunidade, um portal, uma linha. E nós precisamos estar alinhados a isso. Deus quer fazer nas nossas vidas, nós temos recebido testemunhos poderosos. E você, dia após dia, vai viver testemunhos poderosos. Você vai terminar esse ano vivendo o melhor tempo da sua vida até então. Por isso que não pode desanimar. Porque nós vamos ser atacados a nossa vida inteira. O diabo não tem um preferido, ele quer destruir todo mundo. Então o que vai nos manter numa crescente sempre, é esse foco. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, é consistência, é buscando a presença de Deus. Não a arca amuleto, mas a presença, o que representa Deus. Abinadab, usar via a presença de Deus como um amuleto, como algo lá, eu estou aqui, estou na igreja, estou fazendo, estou trabalhando, estou orando, estou fazendo culto, estou participando dos trabalhos. Obed-Edom não, essa é a presença de Deus. É a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na minha casa, é o fortalecimento espiritual que eu preciso, é a guerra espiritual que eu estou vencendo, é a palavra que está me dando discernimento, a palavra que está me dando sabedoria, a palavra que está me dando fluidez na vida, porque os meus olhos estão claros, não tem mais trevas na minha vida, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, então eu vou agradar a Deus. Então, eu estou numa crescente. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito e fique em pé, por gentileza. Feche um pouco, por um momento, seus olhos. Eu quero que você analise aquele ponto que nós falamos. Você hoje tem vivido um momento ápice, espiritualmente falando? Ou talvez você lembre de algum outro momento que você se recorda. Como diz a palavra, lembre onde você caiu. Lembre-se de onde você parou. Lembra das suas primeiras obras. Você tem percebido uma ascensão, uma crescente, ou você lembra, opa, tal momento, tal ano, tal período, eu estava melhor. Eu estava buscando com mais força, com mais intensidade, com o coração quebrantado, queria porque queria. Aí eu tenho percebido que um esfriamento, uma mornidão, se acostumar com as bênçãos. E quando a gente se acostuma com as bênçãos, a gente começa a dar tiros no nosso pé, porque a gente começa já a reclamar de tudo. Tudo é um motivo para diminuir o passo, para parar. Mas quando a gente estava quente, estava queimando, nada nos parava, era dia, era noite, era frio, era calor, era chuva. Falavam, a gente não ligava, porque o importante é agradar o Senhor, perdoava, declarava, abençoava. Aí talvez em algum momento as emoções começaram a dominar, ganhar territórios. Isso não começa da noite para o dia, isso vai lá de pouquinho em pouquinho. Ah não, estou cansado disso, só eu luto, só eu mudo, só eu me esforço, só eu faço. Aí começa a diminuir, começa a deixar de declarar, de abençoar. Hoje não, hoje estou cansado, está difícil, hoje eu estou estressado, e a pessoa vai. Lembra que as exceções, quando a gente se abre para muitas exceções, aquilo se torna uma regra. Você não vem um dia, não vem 2, não vem 3, daqui a pouco qualquer coisa já te tira da presença. Um dia você faz isso, faz aquilo, depois você já não quer mais, não vai estabelecer.
É igual quando a pessoa vai começar está num processo lá, porque ela quer cuidar da saúde, quer melhorar a aparência, tal, está lá num processo de alimentação, de atividade física, mas aí um dia ela não vai porque está chovendo, outro dia ela não vai porque está frio, outro dia ela não vai porque ela estava cansada, acordou na madrugada, quebrou o sono, tá, não vai um dia, não vai, daqui a pouco ela parou de novo. E assim tudo na nossa vida. Quando a gente não estabelece o que é importante, o que é a prioridade, o que vai ser bênção na minha vida, para a minha família, para o meu relacionamento com Deus, a gente começa a abrir muitas exceções. Aí a gente diminui. Então eu peço que você neste momento fale com Deus. E que você traga à sua memória aquele momento que talvez você estava no seu auge espiritual. E que você se comprometa, não, Senhor, eu já fiz muito mais. E eu vou fazer. Porque está batendo um desânimo, está querendo bater uma insatisfação, está querendo bater uma preguiça, está querendo bater um sentimento ruim, uma acomodação. Às vezes você até já começou a ser abençoado, aí você começa a querer tirar o pé, olha só o perigo. Lembra quando o povo, olha só pessoal, presta atenção, com os seus olhos fechados, no propósito, quando Neemias estava construindo, teve um momento que eles estavam, lembra, eles ficaram há 120 anos com aquelas muralhas queimadas no chão, sem proteção nenhuma, mas chegou um determinado momento que elas estavam na metade, e eles estavam desanimados, eles queriam parar. Às vezes a gente começa a ser abençoado, a gente começa a tirar o pé. Olha o perigo, às vezes não é, está demorando demais, não, às vezes até começou a acontecer as coisas, mas eu não estou crendo, eu não estou lutando com a mesma força, já está na metade, eu vou até dar uma segurada, já recebi uma vitória aqui, uma bênção aqui, um encaminhamento aqui, então, mas se tudo trava, adianta ter muralhas pela metade? Continua desprotegido, estando no chão, ou estando na metade, continua muralhas pela metade. Você quer meia restauração na sua vida? Você quer meia cura? Você quer meio casamento restaurado? Você quer meia dívida paga? Não, você não quer. Mas não adianta a gente falar, não, eu quero a presença de Deus, fazendo do meu jeito. Não vai acontecer. Eu quero a presença de Deus, eu tenho que fazer do jeito de Deus. O que Deus está exigindo de você? Do seu caráter, da sua vida espiritual, do seu coração, nos seus padrões, o jeito de falar, de viver, de tratar as pessoas. O que Deus espera de cada um de nós? Se comprometa com Deus. Você não quer metade da restauração, você não quer meia vitória, você quer a vitória inteira é completa, é a muralha inteira perfeita. Em 52 dias aqueles muros foram restaurados, mas quando estava na metade da vitória, o povo já estava falando, vamos parar, está difícil. Mas você esqueceu que você está há 120 anos envergonhado? O povo que está lá em Jerusalém passa por grande sofrimento e humilhação. Você quer voltar por sofrimento e humilhação? Porque não foi até o fim de novo? Então luta agora em nome de Jesus. Lute com as armas espirituais, permaneça no alto nível de poder, o alto nível de fé, o alto nível de resiliência. Os 52 dias é um teste de resiliência, então passe nos testes, passe em cada teste, não aceita mais derrota na sua vida. E a derrota não é essa muralha, a derrota é com Deus, a derrota de não entregar aquilo que Deus tem pedido, é fazer como o Faraó, amanhã eu vejo isso, chega disso. Coloca um basta nisso agora em nome de Jesus. Coloca um basta nesse padrão que arruína a vida das pessoas, que impede que elas avancem, que elas testemunhem, que elas tenham uma vida plena, uma vida poderosa. Não é a presença de Deus o problema é como eu trato a presença de Deus, porque tanto usar
como Obed-edom, tiveram a presença de Deus, mas um valorizou, outro não valorizou. Então vamos tomar as nossas decisões agora, em nome do Senhor Jesus. Tome a sua decisão agora, não desanime, não deixa isso esfriar, em nome de Jesus. Levante-se agora no Espírito, levante-se agora com força, levante-se com autoridade e lute agora contra o desânimo, lute contra todo pensamento, toda derrota. Lembra, nós respondemos, nós rebatemos com a palavra. O Senhor Jesus foi tentado e Ele rebatia com a palavra. Nós precisamos rebater com a palavra. A palavra, o que eu tenho que fazer? Vai para a Bíblia. Vai para a palavra nos dá as direções, a palavra nos dá exemplos. Esse exemplo é muito importante. O povo estava na metade da obra e estava desanimado, mas eles já estavam vivendo o milagre daquelas muralhas serem restauradas. Às vezes nós estamos vivendo milagres e a gente está tirando o pé por conta de uma má notícia, por conta de um desafio, que são importantes, que são necessários, que vão vir desafios para que a gente cresça, para que a gente se torne mais casca grossa, mais resiliente. Então o Senhor espera isso de nós. Eu peço agora em nome do Senhor Jesus que você expulse agora, que você coloque a mão na sua cabeça e nós vamos expulsar agora todo o peso, toda a opressão, todo o desânimo, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, passa do teu sangue, meu Pai, sobre a mente de cada um, sobre a vida de cada um, e nós neste momento, Senhor, nós repreendemos agora todo o peso, toda a influência diabólica nas mentes, nos corações, meu Pai, todo sentimento contrário, todo sentimento de desistência, todo sentimento de que não está valendo a pena, toda cegueira, meu Pai, como aquele povo que estava há mais de um século derrotado, humilhado, estava na metade do processo, estava falando em parar de novo, Senhor, porque não tinha quebrado ainda aquele paradigma derrotado de não merecimento, de não ir até o fim das coisas. Nós repreendemos agora todo mal, todo espírito maldito que muitas vezes cega essa mente, Senhor, que impede que ela chegue até o final, que ela conquiste a vitória, que ela testemunhe, que ela seja também aplaudida, que ela pare de aplaudir as vitórias, os testemunhos dos outros, mas que ela tenha as próprias experiências. Nós repreendemos agora todo o peso, toda insatisfação, toda opressão que vem atacado as mentes, os corações, para que essa pessoa fracasse no melhor lugar do mundo, que ela fracasse ao lado da arca. Nós repreendemos agora, pega tudo que é seu, da mente, do coração, da família, em nome de Jesus, pega tudo que é seu e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa mente. O sangue de Jesus tem poder sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca, Senhor, sobre o nosso coração. Eu declare sobre a sua vida. Eu declaro estabilidade, eu declaro consistência, eu declaro continuismo, eu declaro que tudo que eu começar, eu irei até o final. Eu declaro que eu não serei vencido pelas pressões, eu declaro que eu não serei vencido pelo tempo, pelas lutas, pelas opiniões. Eu declaro que tudo que eu colocar as mãos, eu irei até o final. Eu vou buscar a presença de Deus, eu vou fazer do jeito de Deus, eu não vou mais ficar entregando a Deus aquilo que não me custa nada, como Davi, ele ia fazer uma oferta ao Senhor, e aquele homem, ele estava lá para ofertar, para abençoar a vida de Davi, mas Davi, como um homem experiente, ele percebeu, não, essa oferta é minha para o Senhor, eu não vou oferecer algo que alguém me deu, eu não vou oferecer algo que não me custe nada, então não faça nada que não te custe. O Gideão, ele ofereceu algo, mas Deus pediu o que ele queria, ele deu algo que ele achou que Deus ia querer, Deus aceitou, mas ele pediu aquilo que Deus espera. Então coloque-se nessa posição. Senhor, eu vou dar aquilo que o Senhor espera. Eu vou parar de apresentar as minhas mentiras, meu Pai, as minhas justificativas, porque todos que não querem mudar têm boas justificativas, têm bons argumentos. Então, se você tem bons argumentos, quebra eles agora em nome de Jesus. E não é que eles são bons,
é que eles são os convincentes. Aquilo que eu me sinto até em paz, eu me engano, não, eu não tenho nenhum peso na minha consciência, porque eu sei que Deus me entende. Não, Deus não entende, Deus tem uma linha. A gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra. Não vai, eu posso fazer o meu melhor. Davi deu o melhor dele, mas fez errado. Chamou todo mundo, só não chamou Deus. Por isso que não foi. Aí um abismo puxa outro abismo. O boi tropeça, o rapaz morre, a arca fica, ele desiste e tudo vai acabando de novo, envergonhado e humilhado. Então eu não faço mais ao meu modo, eu não faço mais do meu jeito, eu farei ao modo de Deus. Então, o que o Espírito Santo diz para você agora? O que Ele espera de você agora? Qual o tipo de fé que você tem que exercer? O que veio para suas mãos que você está deixando para depois? Qual a responsabilidade que caiu no seu colo, que está para você tomar as suas decisões, e você está deixando para depois, e você está justificando que é o outro, você está justificando que é para amanhã, como o faraó fez? Não, é para agora, para hoje. Qual a decisão que você está procrastinando? Toma essa decisão. Senhor, eu tomo essa decisão agora, em nome de Jesus. Eu não vou mais carregar mais um dia essa decisão, vou redefinir essa situação, eu vou pagar o preço certo, porque o preço eu já estou pagando, o preço de querer parar, de querer perder, de querer desanimar, de querer ficar derrotado de novo, ou o preço de vencer, o preço de crescer, de testemunhar, de viver outros milagres, de viver outros momentos, não mais viver falando da mesma situação, reclamando e pedindo ajuda pelos mesmos problemas. Não, novo grau, novo mal, quero ir para outro grau, Senhor, eu sei que vou ter outros desafios, mas esse eu não quero mais, eu vou vencer, eu vou botar um basta aqui. Coloca um basta aqui agora. É no seu casamento? É na sua fé, na sua vida espiritual? É no seu trabalho? Qual área da sua vida que você precisa dar um basta agora, em nome de Jesus? É na forma de falar? É na forma de pensar? É algo na sua saúde que você tem aceitado? Coloca um basta agora em nome de Jesus. Coloca um basta. Às vezes Deus está preparando, você já está na metade dessa reconstrução, e está vindo aquele sentimento que eles foram atacados também. Não aceita. Lembra que Neemias falou? Não, lutem pelas suas casas, lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, lute por algo maior do que você, lute pela sua descendência, pela sua linhagem, lute pelas coisas que Deus colocou no seu coração, que você vai viver o melhor ano da sua vida até então, que você não vai mais ficar pedindo pelas mesmas coisas, que você vai para um outro nível. Lute por isso, pela mudança da sua vida. Deus não quer que a gente morra ao lado da arca, fracassado, acostumado apenas às coisas espirituais. Não, Ele não quer que a gente se acostume com Ele. A gente não pode se acostumar com Deus, senão a gente morre. Não se acostume, senão nós morremos. Fala com o Senhor agora. Qual que é as decisões que você toma agora nessa tarde? Nesse quarto jejum, tome as suas decisões em nome de Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Dá um basta hoje. Nada para amanhã. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai, e não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. Estabeleça um novo nível espiritual na sua vida. Fale com o Senhor, estabeleça compromissos, pensamentos, declarações, sentimentos, decisões de fé, de você ficar no alto nível espiritual, de você não rebaixar mais, de você não diminuir o seu passo. Qual o nível espiritual que você precisa? O que você sabe que deveria fazer, faça. Coloca a força agora em nome de Jesus. Aumente. Cresça espiritualmente, cresça na reverência, cresça na fé, cresça nesse compromisso diário com o Senhor, nesse compromisso de vida com Deus. Tome essa decisão em nome de Jesus.
agradar a Ti. Meu desejo é agradar a Ti, Senhor. Eu vou agradar o Senhor, não vou mais me agradar. Porque muitas vezes eu me agrado para desagradar o Senhor. Eu vou agradar o Senhor. Eu vou agradar o Senhor. Tome essa decisão em nome de Jesus. Não aceite mais ser roubado em nada, nem um dia, em nenhuma palavra, nem mais um culto, nem uma mensagem. Você escute, eu já ouvi essa palavra. Não, hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia da nossa vitória. Esse é o dia que Deus preparou para você. Então valorize a presença do Senhor, valorize a palavra que vem, muitas vezes com uma repetição, para nos fazer acordar, para nos ajudar a prestar atenção, a refletir melhor, a ter uma lucidez diferente. Não aceita nada de retrocesso do velho homem, das velhas práticas, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, que cada um aqui tomou suas decisões, de ir para um alto nível espiritual e ali, meu Deus, não descer mais. Não mais ficar entregando aquilo que o Senhor, que a pessoa espera, que nós queremos, meu Pai, mas que nós devemos entregar aquilo que o Senhor espera de nós. Não fazendo as coisas, mesmo que aparentemente sejam melhor, mas se não for de acordo com o que o Senhor deseja, está errado. Se não houver a motivação e a intenção certa, nós vamos fracassar. Ao lado da arca, perto da sua presença, nós vamos fracassar, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a ter a consciência, Senhor, a consciência que nós precisamos para atrair o seu favor, para atrair a sua bênção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Levante aos céus o seu propósito. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, cada um desses propósitos, cada um desses sonhos, cada uma dessas muralhas, Senhor, que nós precisamos da sua resposta, precisamos da sua vitória, da sua bênção, Senhor, mas que cada um decida fazer essa muralha em volta da sua mente, em volta do seu coração, e que ninguém mais, Senhor, retroceda nas suas decisões, que venhamos a praticar, a trabalhar por essas restaurações, mas do jeito certo, não fazendo do jeito que a gente espera ou que a gente quer que o Senhor aceite, mas do jeito que o Senhor espera em cada um de nós. Abençoa o teu povo, Senhor, responde. Nós declaramos, meu Pai, nós concordamos com cada palavra, cada declaração, cada posicionamento que cada um desses, meu Pai, assumiu com o Senhor, tomou decisões, assumiu, Senhor, um comportamento, uma postura de fé. E eu declaro, Senhor, que nós venhamos a subir cada dia mais o nosso nível, a nossa integridade, a nossa responsabilidade, e jamais retroceder em nome de Jesus, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, não nos deixa distraídos, não nos deixa, meu Pai, sujeitos a nós mesmos, meu Pai, é uma mentalidade cega, mas que estejamos aqui focados em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida, por essa mensagem, por essa oportunidade de mudar, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.